Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros pôs fim à era dos dinossauros em questão de horas. Pela primeira vez, a humanidade provou, com a missão DART da NASA, que podemos realmente desviar uma ameaça desse tipo se agirmos a tempo. Mas será que nossa tecnologia pode de fato impedir um destruidor de planetas, ou ainda estamos à mercê do cosmos? O verdadeiro teste começa no momento em que detectarmos o próximo. Em 26 de setembro de 2022, uma espaçonave do tamanho de uma máquina de venda automática colidiu com a lua menor do asteroide Dimorphos a 6,6 km por segundo. A missão DART, abreviação de Double Asteroid Redirection Test, teste de redirecionamento de asteroide duplo, foi projetada para responder a uma única pergunta: a humanidade pode alterar deliberadamente a trajetória de um asteroide real? A resposta veio rapidamente. Em poucos dias, telescópios na Terra e em órbita mediram uma mudança drástica. A órbita de Dimorphos ao redor de seu companheiro maior, Didymos, havia encurtado em 32 minutos. Não se tratava de um pequeno ajuste. O objetivo era reduzir apenas 73 segundos. Em vez disso, o impacto da DART alterou a trajetória do asteroide em mais de 25 vezes o valor de referência. Esse resultado comprovou que um desvio bem-sucedido pode ser muito mais eficaz do que o planejado. A chave para esse efeito extraordinário não foi apenas a força da colisão. Imagens de alta velocidade e dados de radar revelaram uma pluma de detritos, rochas e poeira expelida da superfície a velocidades de até 52 metros por segundo. Esse material ejetado, lançado em um amplo cone, agiu como um motor de foguete ao contrário, impulsionando Dimorphos com uma força que a espaçonave sozinha jamais conseguiria. Os cientistas mediram a variação total do momento com um parâmetro chamado beta. Para a DART, o beta ficou em torno de 3,6, o que significa que o recuo dos detritos expelidos multiplicou o impulso em mais de 3 vezes. O papel do material ejetado foi decisivo. Nancy Chabot, coordenadora da missão DART no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, afirmou categoricamente: a DART nos forneceu dados fascinantes sobre as propriedades dos asteroides e a eficácia de um impactor cinético como tecnologia de defesa planetária. O sucesso da missão não se resumiu apenas aos números. Ela provou que, com aviso prévio suficiente, um objeto artificial pode alterar a trajetória de um asteroide natural no espaço. A física se confirmou e o mundo assistiu ao início de um novo capítulo na defesa planetária. Imagens dos detritos ejetados, obtidas tanto por telescópios terrestres quanto pela sonda italiana Lichtjakub, mostraram rochas de até 3 metros de diâmetro se afastando rapidamente do local do impacto. A maior parte desse material foi lançada em ângulos perpendiculares à trajetória da espaçonave, complicando a dinâmica orbital e sugerindo a estrutura complexa dos asteroides de detritos. As consequências do impacto ainda estão sendo estudadas, mas uma coisa é certa: a transferência de momento por meio dos detritos ejetados é uma ferramenta poderosa. Mais tarde nesta década, a missão Hera da Agência Espacial Europeia retornará a Dimorphos para mapear a cratera, medir a massa do asteroide e refinar o fator beta. Esses estudos de acompanhamento ajudarão os cientistas a prever como diferentes tipos de asteroides podem reagir a futuras tentativas de desvio. A missão Hera fornecerá dados cruciais. A lição do DART é inegável. Impactadores cinéticos funcionam e sua eficácia pode ser medida em tempo real. Mas o tempo começa a correr no momento em que uma ameaça é detectada. A capacidade de agir com sucesso depende de ter aviso prévio suficiente e as ferramentas certas à disposição. Há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 km de diâmetro atingiu o que hoje é a Península de Yucatán. A energia liberada foi impressionante, equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT. Em questão de minutos, uma cratera com mais de 150 km de diâmetro marcou a superfície da Terra. Poeira e vapor subiram à atmosfera, bloqueando a luz solar e destruindo cadeias alimentares. O impacto de Chicxulub não apenas pôs fim ao reinado dos dinossauros, como quase eliminou a vida em escala planetária. Como disse um paleontólogo, se você quer entender a extinção, observe o tamanho da cratera. O tamanho importa. Um asteroide de 10 km é o limiar para a extinção global, um verdadeiro assassino de planetas. Mas a escala do perigo não diminui gradualmente. Objetos com cerca de 1 km de diâmetro ainda podem desencadear catástrofes globais, incêndios florestais, chuva ácida e anos de escuridão congelante. Os cientistas chamam isso de inverno de impacto. Mesmo asteroides menores, com cerca de 140 metros de diâmetro, carregam energia suficiente para devastar regiões inteiras. Tsunamis,
ondas de choque e explosões capazes de arrasar cidades se tornam prováveis nesse tamanho. Para efeito de comparação, o evento de Tunguska, em 1908, foi causado por um objeto com cerca de 50 metros de diâmetro. Ele devastou mais de 2.000 km² de floresta siberiana, mas não deixou cratera, apenas árvores queimadas e um lembrete do que um impacto muito maior poderia fazer. Em 2013, um asteroide de 20 metros explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia. A onda de choque estilhaçou janelas por toda a cidade e feriu mais de 1.500 pessoas, a maioria por estilhaços de vidro. Os números revelam uma escala brutal. O impacto de Chicxulub liberou energia quase 1 trilhão de vezes maior do que a explosão aérea de Chelyabinsk. A cratera que deixou para trás ainda é visível do espaço, mas a diferença entre a extinção global e um desastre regional se resume a apenas alguns quilômetros de rocha. Os cientistas usam esses limiares, 10 quilômetros, 1 quilômetro, 140 metros, para mapear as consequências e definir prioridades para detecção e defesa. O alerta precoce é fundamental. Quanto mais cedo uma ameaça for detectada, mais opções estarão disponíveis. No caso dos dinossauros, não houve aviso prévio. Hoje, o desafio é garantir que vejamos a próxima ameaça a tempo de agir. Quando um asteroide perigoso é descoberto, o tempo começa a correr. As opções para salvar a Terra dependem quase que inteiramente do tempo de aviso que temos. Com anos ou até décadas de antecedência, os engenheiros podem adotar uma abordagem cautelosa. O conceito de trator gravitacional, por exemplo, utiliza uma espaçonave pairando perto do asteroide, usando sua própria força gravitacional para desviar gradualmente a rocha de sua trajetória. Esse método exige paciência, às vezes uma década ou mais, mas oferece controle preciso e praticamente nenhum risco de fragmentar o asteroide. A questão é que ele só funciona se detectarmos a ameaça cedo o suficiente para que a gravidade faça seu trabalho. Se o alerta chegar com apenas alguns meses de antecedência, a estratégia muda. Impactadores cinéticos, como os da missão DART, ainda podem ser lançados, mas seu efeito diminui à medida que a janela de oportunidade se fecha. Para objetos maiores ou que se movem mais rapidamente, alguns planejadores consideram explosões nucleares de alta energia, detonando um dispositivo próximo ao asteroide para desviá-lo com uma explosão de material vaporizado da superfície. Essa abordagem é poderosa, mas arriscada. Há um risco real de fragmentar o asteroide em vários pedaços, transformando uma única ameaça em um ataque indiscriminado. Obstáculos legais também são consideráveis. O Tratado do Espaço Exterior e o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares restringem explosões nucleares no espaço. Portanto, qualquer uso exigiria consenso e coordenação internacional, por meio de grupos como o SMPAG e a IAWN. Mesmo em emergências, uma opção nuclear precisaria superar uma série de obstáculos diplomáticos e técnicos antes do lançamento. Quando o alerta se reduz a dias ou horas, não há tempo para desvios. As agências de proteção civil devem priorizar a evacuação e a resposta a desastres. Na realidade, remover milhões de pessoas da zona de perigo é um pesadelo logístico, especialmente se o impacto se estender por oceanos ou regiões remotas. Como disse um gestor de emergências, uma evacuação nessa escala não é um simulado, é o último recurso. A diferença entre esses cenários é medida em tempo, não apenas em tecnologia. Cada ano adicional de aviso multiplica nossas opções e nossas chances. Em todo o mundo, uma rede de telescópios vasculha o céu todas as noites, buscando asteroides que possam ameaçar a Terra. Programas como o Pan-STARRS no Havaí, o Catalina Sky Survey no Arizona e o Atlas em ambos os hemisférios catalogaram mais de 30.000 objetos próximos da Terra. Para asteroides maiores que 1 quilômetro, o tipo que poderia desencadear uma catástrofe global, cerca de 95% já estão sendo rastreados, com suas órbitas projetadas para as próximas décadas. Mas o cenário é menos tranquilizador para objetos menores, porém ainda perigosos. Para asteroides com cerca de 140 metros de diâmetro, apenas cerca de metade foi descoberta. Isso deixa milhares de potenciais ameaças regionais sem serem contabilizadas, muitas delas escondidas em regiões do céu, de difícil observação. A maioria dos levantamentos depende de telescópios ópticos, que se destacam na detecção de objetos no céu noturno escuro. Mas esses instrumentos têm um ponto cego crítico: a área próxima ao Sol. Asteroides que se aproximam dessa direção, ocultos pelo brilho da luz do dia, podem passar despercebidos até estarem quase sobre nós. Objetos com baixo albedo, que refletem pouca luz solar, também são difíceis de detectar, com luz visível. Telescópios infravermelhos, como a missão NEOWISE, agora desativada, ajudaram ao detectar o calor emitido por asteroides escuros,
revelando ameaças que os levantamentos ópticos poderiam não detectar. Mas nenhum sistema atual cobre todo o céu o tempo todo, tanto na faixa visível quanto na infravermelha. Uma nova missão está a caminho para preencher essas lacunas. A NEL Surveyor da NASA, com lançamento previsto para o final desta década, posicionará um poderoso telescópio infravermelho no espaço, apontando para o ponto cego voltado para o Sol, e com o objetivo de encontrar 90% dos asteroides potencialmente perigosos com 140 metros ou mais. A cientista Amy Mainzer explica que o infravermelho nos permite detectar asteroides escuros, que são quase invisíveis na luz visível. A sonda NEL Surveyor nos dará uma visão muito mais completa. Até lá, a detecção continua sendo uma corrida contra o tempo, com cada passagem da sonda aumentando nossa margem de segurança e nos lembrando dos limites da nossa vigilância. Atualmente, mais de 30 mil objetos próximos da Terra estão sendo rastreados, mas ainda há surpresas. A margem entre o aviso e o impacto é medida em anos, ou às vezes em horas. Nossa tecnologia nos dá uma chance de lutar, mas a vigilância é nossa única garantia. A próxima decisão poderá moldar o destino de todos que estão vivos hoje.